Olá, seja muito bem-vindo ao nosso segundo módulo do curso de Letramento e Inteligência Artificial para Educadores. E nesse módulo a gente vai falar sobre o uso ético da IA dentro do contexto das práticas pedagógicas. Bom, nessa apresentação a gente vai falar um pouco do porquê o uso ético da IA é tão importante dentro do contexto docente e pedagógico. Quais são os principais riscos associados à inteligência artificial na escola? Qual é o papel do docente, que é insubstituível pela inteligência artificial? A importância da LGPD no contexto da proteção dos dados educacionais e como classificar os riscos da IA na educação. O principal objetivo deste módulo é capacitar você, educador, a utilizar todas as ferramentas que forem ensinadas e passadas para vocês aqui nesse curso de uma maneira extremamente crítica, consciente e com intencionalidade, para que vocês possam também ensinar e orientar os seus alunos a utilizar as ferramentas de IA de um jeito ético. O princípio por que isso é tão importante. Como a gente viu desde o primeiro módulo, as ferramentas de IA elas estão avançando cada vez mais e a tecnologia está imparável. Então é extremamente importante que a gente use todas essas ferramentas e tudo isso de uma maneira consciente, sem depender, para evitar os riscos e as injustiças que elas podem acabar gerando. Mas afinal, de que riscos eu estou falando? O principal deles eu posso citar aqui, que é a questão da utilização de dados. Como a gente viu no primeiro módulo, as ferramentas de inteligência artificial, elas aprendem com o acúmulo de dados. Então, quanto mais informação a gente passa e fornece para elas, elas vão ter respostas mais eficazes, mas nem sempre éticas. Bom, com isso entra a LGPD, que a gente vai falar já já nos próximos slides. Outro risco são os viés algorítmicos e a discriminação. Acontece que a inteligência artificial ela aprende com esses dados do mundo externo, ou seja, da nossa sociedade. E a gente sabe que na vida real existem muitas desigualdades e muitas discriminações. E às vezes isso é passado para as ferramentas de inteligência artificial. Eu trouxe aqui um meme de exemplo que muitas pessoas acabaram criando memes e piadinhas na internet para exemplificar a questão da inteligência artificial acabar pegando dados da vida real e distorcendo eles. Claramente um meme racista, e ele não é o único, existem muitos outros memes das inteligências artificiais sendo utilizadas de uma maneira extremamente discriminatória e desigual, onde tem piadas que vão ofender todos os tipos de direitos humanos, como piadas machistas, onde vai colocar a inteligência artificial para treinar uma inteligência artificial para analisar grupos de meninas e dar resultados mais baixos para elas, por exemplo. Bom, dentro de todo esse contexto ético, a gente também pode citar a questão do direito da imagem, os direitos autorais. Quem não lembra da polêmica que gerou há um tempo atrás, quando a IA começou a gerar desenhos, imagens e fotos utilizando os traços do Estúdio Ghibli? É exatamente disso que eu estou falando. Além do mais, tem a questão de que muitas pessoas, às vezes, pegam imagens de pessoas na internet, assim, sem nenhum consentimento, às vezes a pessoa nem sabe que foi pega a imagem dela, joga na IA e faz vídeos mal intencionados com a figura de outra pessoa. Outra coisa que é muito importante a gente levar em consideração é que com esse avanço e com o quanto a IA está gerando conteúdos que parecem com a vida real, às vezes a gente não sabe distinguir o que é IA e o que não é IA. Um exemplo que eu posso trazer aqui disso é do Enem de 2024, onde na correção das redações, muitos corretores acabaram prejudicando alunos que não tinham pegado modelos prontos de IA, mas tinham estudado muito e tinham criado um padrão para eles seguirem na hora de escrever a redação. E aí muitos corretores acabaram achando que os alunos tinham pego de IA e não sabiam escrever, e aí eles abaixaram a nota injustamente, porque não tinha como comprovar que de fato era um modelo pronto que eles tinham pego da IA e tinham decorado e escrito na redação. Com tudo isso, a gente também pode falar da questão da falta de supervisão humana nessas ferramentas de inteligência artificial. O pessoal está criando muito conteúdo, está fazendo muita coisa no IA, mas não sabe o que está fazendo, porque não tem a capacidade de sentar e ler. Às vezes as pessoas pedem para IA gerar um texto ou alguma coisa para eles jogarem em algum lugar, mas eles não leem aquele texto que a IA deu para eles e às vezes o texto está completamente errado ou ele vai gerar interpretações que podem ofender alguém e a pessoa simplesmente não lê, ela não revisa, ela não tem esse olhar crítico.
Bom, aqui eu posso citar também a questão da dependência nessas ferramentas, porque como elas automatizam tudo o tempo todo, algumas pessoas acabam perdendo a capacidade cognitiva de fazer coisas por conta própria e manualmente. Justamente pela inteligência artificial não ter a capacidade de pensar criticamente, de ter sensibilidade, de reconhecer emoções humanas, de entender a complexidade que é ser humano, é impossível ela substituir um professor dentro da sala de aula, porque dentro da sala de aula nós sabemos que é uma troca de experiências. Os professores, eles conhecem cada um dos alunos, eles vão criando essa convivência, essa conexão. Uma coisa que a IA não consegue fazer. É por isso que a inteligência artificial, ela não pode ser colocada para fazer tudo pelo professor, porque ela não vai conseguir analisar e corrigir cada aluno individualmente. Ela não vai ter a sensibilidade de entender quando o aluno está passando por algum problema pessoal, ou quando às vezes ele teve um imprevisto, não pôde entregar algum tipo de atividade, ela não tem essa capacidade. Além do mais, ela também não pode ter a capacidade de preparar as aulas da melhor maneira possível para adaptar para o contexto da turma, de cada aluno. Porque ela não pode conhecer os alunos totalmente. A gente vai falar já sobre a LGPD e vocês vão entender como a IA ela não pode ter o perfil emocional de cada um dos alunos e nem do professor. E é por isso que a inteligência artificial deixa muito claro que a experiência dentro de sala de aula é a troca de vivências, é a convivência diária entre seres humanos. E seres humanos são complexos, são subjetivos, e a inteligência artificial não tem essa subjetividade dentro dela. Pode estar se perguntando sobre as leis, regulamentações para poder cuidar desse desenfreamento da tecnologia. E a realidade é que aqui no Brasil a gente não tem nenhuma legislação específica só para o uso de inteligência artificial. E quanto mais específica ainda dentro do contexto pedagógico, acadêmico e escolar. Mas a gente pode levar em consideração o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, que vai falar sobre todos os direitos das crianças e adolescentes, levando em consideração a Constituição Federal, que é o documento jurídico mais importante do país. E nele vai tratar a questão das crianças terem o direito da identidade, o direito à proteção e segurança, a questão das crianças terem o direito a uma educação de qualidade. E entrando nesse contexto, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai reger exatamente a questão dos dados e da identidade de cada uma das crianças. Você, como educador, a escola, como instituição, não tem o direito, não pode pegar dados sensíveis das crianças sem antes conversar com os pais, sem o consentimento deles, das crianças. Então é extremamente importante que você leve em consideração que você tem que ter o mínimo de coleta possível e principalmente passar o mínimo de informação possível para essas ferramentas, porque você não sabe se pode acontecer algum imprevisto e vazar essas informações. E os dados são coisas extremamente importantes nos dias atuais. Bom, a gente pode classificar os riscos das inteligências artificiais no contexto pedagógico em quatro. O primeiro deles é o mais baixo, que é o uso de chatbots simples. Os chatbots, como a gente conversou no primeiro módulo, eles são apenas mecanismos de perguntas e respostas. Então, se você utilizá-lo de maneira ética e pegar o mínimo de dados possíveis, ele não vai ser tão prejudicial, até porque ele não toma decisões por conta própria. Bom, a gente toma muito cuidado com o tipo de pergunta que você vai fazer e o tipo de resposta que você espera receber. O segundo risco é o moderado, que são quando as IAs elas começam a dar sugestões pedagógicas. Como eu acabei de citar, somente o professor ele tem a visão geral, o quadro geral da sala de aula. Então, se você coloca uma ferramenta para ficar dando sugestão de avaliação, sugestão de tema, sugestão de como fazer isso, sugestão de como fazer aquilo, a sua aula ela pode acabar saindo do controle e aí você pode não ter o retorno da sala como você gostaria ou como seria o esperado. Então pode ser que acabe caindo um pouco o desempenho da turma. O segundo, agora a gente já entra num risco um pouco mais alto, que é a questão das avaliações automáticas. Para uma inteligência artificial avaliar de fato um aluno 100%, não vai chegar a 100% na verdade, mas com o mínimo, a margem de erro assim, mínima possível, ela tem que conhecer muito bem aquele aluno. E para ela conhecer muito bem aquele aluno, ela precisa do máximo de informações possíveis. Você não pode passar isso para ela. Além do mais, às vezes você acha que você está ganhando tempo jogando para IA corrigir uma avaliação e para IA cuidar da correção dos alunos, e aí ela corrige errado de todo mundo. E aí o que acontece? Vem 40 alunos, 40 pais,
reclamar pra você que tá tudo errado. E aí quando você vai lá e vai ver, tá realmente errado e você tem que recorrigir tudo de novo. E aí o que era pra ser uma coisa que ia facilitar a sua vida acaba te dando mais dor de cabeça desnecessariamente. E isso também pode acabar prejudicando a vontade dos alunos de aprender a sua matéria. Então tome cuidado. Sempre use as ferramentas de IA, mas use elas sempre com supervisão e sempre recorrigindo tudo que elas fizerem. Porque acontece, às vezes, dela errar uma coisinha ou outra, e às vezes esse errinho ou outro pode causar um rebuliço todo. E o que é completamente inaceitável, que é o quarto risco, é o reconhecimento emocional, que é quando você joga o perfil de cada aluno, sabe? Vamos supor que você queira avaliar os alunos muito bem. Você vai falar sobre como cada aluno funciona para IA, para ela corrigir a avaliação de cada um de acordo com o que você falou. Isso é completamente proibido, porque você não pode oferecer esses dados dos alunos, até porque ela pode acabar gerando, por conta desse banco de dados dela que eu citei na questão dos viés algorítmicos, ela pode acabar confundindo algumas informações ou invertendo e gerando estereotipias, gerando rótulos para cada um dos alunos, e isso é totalmente antiético. E o que, ainda que a gente ainda não tenha regulamentações e leis aqui no Brasil para reger especificamente o uso de IA dentro das escolas, é muito importante que as escolas tomem iniciativa para, pelo menos, criar políticas internas para tentar amenizar esse descontrole do uso desenfreado das ferramentas de IA e da tecnologia. Porque, como a gente viu, se a gente não souber usar elas, elas podem acabar gerando muitos transtornos. Então, é muito importante criar uma política interna dentro das escolas, como, por exemplo, uma formação continuada, cursos, sempre com muita transparência, sempre conversando muito com os pais dos alunos e com os alunos. E, bom, aí para isso é muito importante que se a escola fornecer esse espaço para os professores aprenderem a usar essas ferramentas, eles possam dar continuidade dentro da sala de aula para facilitar a vida deles e criar uma autonomia nos alunos também, que usam, né, aquele chat GPT da vida. Então, como professor, é muito importante você entender que tendo essa formação, que tendo esse conhecimento, você tem que repassar essas informações para os alunos. Sempre deixe claro que você usa as ferramentas, se você for usar. Ensine a eles como utilizar elas sem depender delas. Ensine a eles sobre a questão de como os dados deles estão sendo utilizados, o porquê é tão importante eles preservarem as informações deles e não irem aceitando e clicando em qualquer coisa. É muito importante saber o tipo de ferramenta que você está utilizando e como você está utilizando ela para garantir o máximo de segurança possível para os seus alunos, para a escola que você dá aula e para você mesmo. Então, é extremamente importante que você, como educador, ensine os seus alunos a questionar as entradas e saídas, porque muitas vezes a inteligência artificial pode dar respostas erradas, a refletir sobre elas, a identificar os vieses que eu citei anteriormente, a comparar as fontes, porque a gente sabe que na maioria das vezes quando você fala para eles fazerem atividade, eles fazem no chat GPT e às vezes eles nem leem o que eles estão fazendo. Então é muito importante eles saberem da onde o chat GPT, da onde a inteligência artificial está tirando essas informações que ela está dando para eles fazerem as suas atividades. Bom, então, todo tipo de tecnologia é muito bem-vinda quando a gente usa ela com intencionalidade e com racionalidade. A gente tem que ter esse olhar mais crítico, porque as ferramentas de inteligência artificial não vão ter esse olhar crítico que a gente tem. E também é muito importante a gente conscientizar os alunos, porque a gente sabe que eles usam também essas ferramentas, e ensinar eles a usá-las de uma maneira que vai gerar autonomia, que vai gerar para eles conhecimento, porque a IA ela também pode servir muito como um conhecimento e ensinar muita coisa legal para eles e para a gente também. Essa foi a aula. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Acompanhem os materiais escritos e muito obrigada pela atenção. Agora que concluímos a explicação, é hora da prática. Peço que responda a 3 questões de fixação para consolidar os pontos principais que a gente discutiu aqui.